Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, que eu não vou tratar de um julgado concluído. Eu vou mencionar aqui para vocês uma proposta de afetação da maior relevância relacionada ao processo civil, mas o julgamento ainda não foi concluído, pelo contrário. A técnica do processo repetitivo, do artigo 1036 e seguinte do CPC, foi apenas iniciada. Eu estou falando de 3 recursos especiais que foram afetados para julgamento mediante a técnica do recurso repetitivo. Vou mencionar aqui quais sejam, mas os senhores sabem que vai constar aqui da descrição do vídeo. Trata-se dos recursos especiais 1988686, 1988687 e 1988697 da relatoria do ministro Og Fernandes, e que resultaram no tema 1178, tema 1178. Qual é a finalidade da atribuição desses recursos repetitivos? Aspas. A proposta do tema 1178 é essa aqui, ó. Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º do CPC. Bom, naturalmente, a questão a respeito da gratuidade de justiça, o primeiro ponto é entender que tem assento constitucional. Né? Primeira referência é ao artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, que prevê, aspas, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, aqui, ó, aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, a redação da Constituição faz menção a uma comprovação da hipossuficiência, da insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil disciplina, no artigo 98 e seguinte, mais precisamente, do artigo 98 ao artigo 102. No artigo 98, a redação é a seguinte, ó, pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas e honorários, tem direito à gratuidade na forma da lei. Não faz menção à comprovação. Diz respeito apenas à insuficiência de recursos. Aí vem 99. O 99 caput vai nos dizer que o pedido de gratuidade pode ser formulado na inicial, na contestação, na petição de ingresso. A lógica é, na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, a parte que desde logo fizer jus à gratuidade vai pedir. Se eventualmente o direito à gratuidade surgiu no transcurso, né, incidentalmente ao andamento do processo, na primeira oportunidade, após o novo cenário de hipossuficiência, a parte vai solicitar. Essa é a ideia. Aí olha o parágrafo 2º. Aspas. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. E o parágrafo 3º do 99, que nem foi mencionado expressamente na afetação, mas que me parece relevante, diz que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural tem presunção de veracidade. Então, em tese, inicialmente, a comprovação da hipossuficiência quanto à pessoa natural e a afetação é só quanto à pessoa natural. Em tese, a declaração gera uma presunção, mas ele também fala em presunção. Não fala em presunção relativa ou absoluta, né? Presunção in iuris tanto, não. Presunção. Naturalmente, a interpretação que se faz do sistema é que essa é uma presunção que admite prova em contrário. Tanto é assim que, após uma parte pedir a gratuidade, a outra parte pode impugnar a gratuidade. Pense no caso em que a parte alega não ter condições, mas caso muito comum na rede social, ela esbanja a riqueza. Então a outra parte, ou já conhecendo ela e sabendo dos seus bens, ou através da rede social, vai dizer, excelência, ó, não tem que dar gratuidade não, porque ela tem condições de arcar. E aí, nesses casos
em que há, vamos assim dizer, uma desconfiança, em que há o início mínimo de prova em contrário, é que, a princípio, o judiciário pode exigir, para além da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, também uma comprovação da hipossuficiência. Ressaltando que essa interpretação do CPC me parece encontrar um obstáculo forte na Constituição. Como nós vimos, no artigo 5º, inciso 74 da Constituição, o Constituinte fez menção ao direito à gratuidade para quem comprovar a insuficiência de recursos. Muito que bem. Por que foi proposto pelo ministro Og Fernandes e admitido pela Corte Especial do STJ a formulação desse recurso repetitivo? Porque tem inúmeros processos em trâmite na justiça brasileira que tangencia e que se aplica essa questão. No próprio STJ foi mencionado uma série de recursos especiais tratando desse ponto. Porque cada um entende de uma forma, cada juízo entende de uma forma. Tem aquele que vai dizer que a presunção, que a declaração já era uma presunção e não precisa comprovar. Tem aqueles que exigem a comprovação. E tem aqueles que fixam um critério objetivo para a definição de concessão ou não da gratuidade de justiça. Por exemplo, tem entendimento no sentido de que quem auferir renda até o limite de isenção do imposto de renda, se não tem que declarar imposto de renda, não tem condições de pagar gratuidade. Ao revés, quem ultrapassar o limite de isenção tem condições de pagar as custas processuais. Um outro entendimento, tem juízo que estabelece como um critério objetivo para aferição da gratuidade o valor do salário mínimo ideal fixado pelo DIEESE e multiplicado pelo fator 4x. Olha que loucura. Tem juízo que entenda que deve ser uma análise casuística. E até que me parece, se é para excepcionar, é uma questão de análise casuística, porque, veja, não é só, a análise não deve ser apenas pelo quanto se ganha, mas naturalmente também pelo quanto se gasta. Então não tem como você definir um critério, vamos dizer, 5 salários mínimos. Até 5 salários mínimos, quem ganha até 5 salários mínimos tem gratuidade. Quem não ganha, não tem gratuidade. Aí você pega um sujeito que ganha 6 salários mínimos e tem 8 filhos para sustentar. Paga pensão alimentícia para 3 ex-mulheres. Como é que o sujeito vai sobrar dinheiro para ele pagar as custas? Não, mas ele ultrapassou o limite objetivo de 5. Mas as nuances fáticas demonstram que ele não tem condições. Ao revés, o sujeito ganha 5 salários mínimos. É um solteiro. Sustentado, ganha mesada do pai ainda. Quer dizer, para alguns sujeitos que estarão dentro do limite vai ter dinheiro e sobra. Para outro sujeito que ultrapassar o limite vai faltar dinheiro para janta. Então, parece que essa fixação de critério objetivo é meio complicada. E é sobre isso que esses recursos, sobre a técnica dos recursos repetitivos, vão se pronunciar, vamos acompanhando. Foi recentemente agora em março. Essa afetação se deu em final de 22. Agora, em final de março de 23, foi proferido um despacho admitindo a participação de alguns amici curiae. Então, o plural de amicus curiae é amici curiae. Vou mencionar aqui alguns apenas: a OAB, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Defensoria Pública da União, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Magistrados da Justiça Federal e por aí vai, dentre outros, a Associação Brasileira de Direito Processual Civil, a BPC. Então, algumas instituições, essas mencionadas aqui como exemplo, foram convidadas a participar como amici curiae para ajudar, auxiliar o STJ a proferir a melhor decisão possível e municiá-lo da maior gama de argumentos sobre a matéria.
ok? Vamos acompanhando por aqui, com novidades, naturalmente nós vamos colocar aqui no nosso canal, ok? Então, senhores, fiquem todos com Deus e até uma próxima.